Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Vamos para a palavra? Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor aí, dá um glória aí. Então tá bom, que eu seja um instrumento dele para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 29. Livro de Jó, capítulo de número 29. Eu quero pedir para o meu querido irmão Gilson, dá uma olhada aí fora. Só deixa lá quem estiver trabalhando, Gilson. Amém? Quem não tiver, põe para dentro para mim, fazendo favor, ou manda embora para casa. Se está aqui e não está para vir para o culto, fica em casa. Hoje eu estou bom, irmão. Hoje a mensagem vai ser top. Amém? Então a galera que está trabalhando aí, mas quem não tiver, tem que estar aqui dentro, amém, povo de Deus? Ovelha esquentando ovelha, e o pastor esquentando o lombo das ovelhas. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Jó capítulo 29, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Está escrito assim: e Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que Deus nos direcione, que o Espírito Santo fale conosco de uma forma muito especial. Amém? Eu peço a você que não deixe que nada roube a sua atenção, porque às vezes, irmãos, Deus pega a gente numa vírgula, então a gente não pode deixar passar. Quero também cumprimentar aos que estão acompanhando essa transmissão, que Deus abençoe sua vida, aqueles que ainda irão
ver esta mensagem. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Jó, nesse texto que nós lemos, ele expressa a vontade de muitos de nós. Jó, nesse texto, gostaria de voltar ao passado. Antes, naquele tempo, antes de sofrer o que ele estava sofrendo. Jó queria uma viagem no tempo. Muitos já pensamos nisso. Ah, se nós pudéssemos voltar, hein, irmãos? Já pensou assim? Ah, se eu pudesse voltar. Talvez você mudaria muita coisa do que se arrepende até hoje. Sim ou não? Ah, pensa comigo, irmão, imagina comigo. Jó está desejando isso. Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, quando Deus era minha companhia. Imagine comigo, irmãos, voltar a 10, 15, 20, 30 anos atrás com a mentalidade que nós temos hoje. Será que teria alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que todos nós, né? Todos nós. Mas, irmãos, isso só acontece em filme de ficção. Isso não é real. Mas é um desejo, é uma vontade. Quando você olha para o cinema, você vai ver muitos filmes relacionados à viagem no tempo. Quem já assistiu De Volta para o Futuro aí? Ó, sucesso na década de 80. Imagine, sucesso na década de 80. O McFly, lembra do nome? Marty McFly voltou ao passado para resolver um problema dos seus pais que estava prejudicando no seu presente. Então ele foi ao passado e depois tinha que voltar para o futuro. Imagine se a gente tivesse esse poder, mas não temos, isso é só coisa de filme. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Diga assim comigo: voltar ao passado é impossível, mas recomeçar não. Não podemos voltar, mas podemos recomeçar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta ministração, algo que Deus já tem colocado ao meu coração há alguns dias, para nós conversarmos. Quero falar sobre recomeços. Diga assim comigo: recomeço. Recomeçar é diferente de começar. Embora sejam palavras parecidas, embora na sua estrutura elas se pareçam muito, mas elas são diferentes. Começar é o início de tudo. No começo, a motivação é outra. Tudo que você vai começar do zero, a motivação é diferente. O começo de um casamento é diferente, sim ou não? O começo de um trabalho, de um emprego é diferente. O começo de uma amizade é diferente.
Começar é muito mais fácil do que recomeçar. Começar é bom demais. Sabe por que começar é bom demais, irmãos? Porque no começo você não tem as marcas das afrontas, você não tem as cicatrizes, a dor de um processo em andamento, do meio para o fim. O começo é bom demais, o começo de uma caminhada com Deus é bom demais. Começo são as primeiras experiências da vida. No começo, irmãos, a expectativa é maior. No começo, você corre bem a caminhada proposta. Um dia Paulo chegou na igreja e disse assim: olha, vocês corriam bem, lá no começo, vocês começaram bem, o que foi que fez vocês pararem? Quando começa, irmãos, quando começa uma partida de futebol, aqueles atletas estão dando a vida, dando sangue, mas quando chega lá pelos 25, 30 minutos do segundo tempo, boa parte deles já estão de língua de fora. O começo é bom, pois está sem essas marcas, sem essas cicatrizes, sem os traços do tempo. No começo estamos animados, felizes, e por aí vai. O recomeço, irmãos, não é assim. O recomeço é muito difícil. O recomeço, ele é difícil porque ele já vem com uma informação terrível. Se eu estou recomeçando, é porque o início não deu certo. O recomeço já começa com uma informação terrível. Se eu preciso recomeçar, é porque o começo não deu certo, houve uma falha, houve um equívoco, houve algumas situações no decorrer do caminho, que agora eu estou numa situação que eu preciso recomeçar. O recomeço é difícil. Aliás, não haveria necessidade de recomeço se tivesse dado certo. Se tivesse dado certo. O recomeço é difícil porque já vem com as marcas das primeiras tentativas. Já vem impresso na memória os medos, as frustrações, as decepções do começo. O recomeço ele já vem com isso na mente da gente, as tristezas, as decepções de não ter dado certo, os traumas, as lembranças de tudo aquilo que fez com que aquele começo tão bom terminasse de forma ruim. Tudo isso pesa, irmãos, na balança, na hora que nós precisamos recomeçar algo. Recomeçar uma carreira, recomeçar uma vida com Deus, recomeçar uma parceria, recomeçar um relacionamento. Tudo isso pesa, porque nós estamos cheios desses sentimentos ruins do não ter dado certo. Está tudo impresso em nós. E aí, quando muitas pessoas colocam isso na balança,
o que elas preferem fazer, irmãos? Fugir, desistir. Elas preferem não arriscar mais. Elas preferem viver uma vida reclusa, de solidão, se lamentando, em alguns casos, para o resto da vida. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Sem forças para reagir. Mas eu vou te dizer uma verdade bíblica nesta noite. Quem quer receber uma verdade da parte de Deus, bíblica, nesta noite? E pode mudar a sua história. O recomeço é uma dádiva de Deus. Repita comigo: o recomeço é uma dádiva divina para a minha vida. Olha para quem está do seu lado e profetize isso. O recomeço é um presente de Deus para você, é uma dádiva divina para você. Escute, quando você acordou hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor já tinham sido renovadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Quem pode aplaudir a Jesus aí por isso? Hoje pela manhã, hoje, a hora que você acordou, abriu seus olhos, levantou, saiu da sua cama, as misericórdias do Senhor já tinham sido renovadas sobre a nossa vida, dando a mim e dando a você mais uma oportunidade para talvez para alguns de nós uma última chance de mudar a história da nossa vida. Diga comigo: recomeço. Hoje nós estamos tendo mais uma chance dada por Deus. Volto a repetir, muitos não terão essa chance amanhã, porque o último dia será hoje. Mas nós temos essa oportunidade de mudar de atitudes, de recalcular a rota, de recalcular a direção, mudar os pensamentos para um recomeço abençoado pelo Senhor. Pastor, a minha vida até aqui não tem dado certo, mas eu creio, e você também tem que crer, que o seu recomeço mudará a história da sua vida. Um recomeço. Mas o problema, irmãos, vou falar para vocês, o problema, quando pensamos em recomeço, a primeira coisa que temos que fazer é analisar os motivos pelo qual deu errado. O problema é que o recomeço vai exigir isso de mim, vai exigir isso de você. Diga assim comigo: o recomeço vai exigir de mim uma análise do que deu errado. E aí, meu irmão, quando vamos perceber que temos que fazer isso, e quando nós paramos para analisar o que deu errado, nós vamos perceber que na maioria das vezes foram as nossas atitudes que contribuíram para tudo que não está dando certo. Quando a gente vai fazer esta análise e calcular o que deu errado, nós vamos perceber que foram nossas atitudes que nos levaram muitas vezes à bancarrota, à derrota. Foram nossas atitudes que fizeram isso, que nos levaram a perdas. Foram nossas atitudes que nos levaram à falência. Foram as nossas atitudes, foi a nossa falta de compromisso com Deus, foi a nossa falta de obediência a Deus, foram os nossos pecados escondidinhos, mascarados,
que fizeram e muitas vezes continuam fazendo com que nada dê certo na nossa vida? Foram as nossas atitudes? Foi a falta de sabedoria? Foi a falta de compromisso? Foi a nossa falta de tempo? Tempo para Deus? Tempo para a família? Tempo para as coisas de Deus? Foi a nossa falta de compreensão? Foi a nossa falta de zelo? Quando paramos e colocamos em análise o que deu errado, nós vamos perceber que na maioria das vezes, se não todas as vezes, quando eu paro para refletir sobre de quem foi a culpa, eu tenho que apontar todos os dedos para mim mesmo. Quando paro para refletir, eu percebo que o culpado sou eu. E se eu quiser recomeçar de forma diferente, eu tenho que aceitar o processo da restauração na minha vida. Quantos querem passar pelo processo da restauração? Diga comigo, tem um processo. Diga assim, o recomeçar tem um processo. E eu preciso passar por ele. É fácil, pastor? Não é não, nunca foi. Por que o recomeço é difícil, pastor? Porque esse processo tem que passar pelo caminho do arrependimento. E infelizmente, muitos não querem se arrepender. E infelizmente, muitos não querem reconhecer que a falência espiritual, que a falência ministerial, que a falência da família, que a falência das finanças, é minha culpa. E que eu preciso partir para o arrependimento, porque se não houver arrependimento, não haverá reconhecimento, não haverá pedido de perdão, não haverá um conserto. O arrependimento vai exigir confissão de erros, e por isso muitos não querem passar pelo processo, e ao invés de recomeçar, preferem se isolar ou fugir, porque não pode confessar os seus pecados. Aliás, não o fazem porque muitos têm medo de se expor, porque é vergonhoso, ou porque muitos de seus pecados estão há tanto tempo debaixo do tapete, que tem medo até de levantá-lo. Sabe quando vai acontecer um recomeço? Nunca. Pastor, eu não recomeço, esse recomeço é difícil, porque se tiver que me expor, se tiver que pedir perdão, se tiver que me arrepender, eu não estou disposto a isso. Então, infelizmente, você não está preparado também para receber o melhor de Deus para a sua vida. Recomeço é difícil, irmãos. Muitos não querem, porque não querem se expor. Agora, preste atenção no que a Bíblia diz, Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. Tudo que está coberto vai ser descoberto. E o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: olha,
não adianta esconder. Não adianta. Uma hora esse tapete vai ser levantado. E eu quero dizer uma coisa séria para vocês. É melhor você levantar diante de Deus esse tapete do que esperar Deus fazer isso. E eu vou te mostrar por quê. Eclesiastes 12:14 diz: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, ou até aquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal, um dia virá à tona. Ah, pastor, mas eu estou tranquilo, porque essas coisas só acontecem depois que a gente morre, só acontece depois que... Não, presta atenção. Não é assim que funciona. Não adianta esconder. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 14, presta atenção, irmãos. Moisés matou um egípcio e escondeu o seu corpo embaixo da areia. Só que antes de matar o egípcio, a Bíblia diz que Moisés se certificou de que ninguém estava. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, e o texto diz: quando ele viu que ninguém estava perto, ele assassinou o egípcio e ficou de boa. A Bíblia diz que no outro dia haviam dois hebreus brigando. Um estava ferindo o outro. Quando Moisés foi repreender o que estava ferindo, ele disse assim: olha, você por um acaso é juiz entre nós? Ou você quer me matar igual você fez com o egípcio ontem? Irmãos, se Moisés se certificou que não tinha ninguém olhando, quem revelou isso para esse homem? Mas ele queria deixar debaixo do tapete, ó. Debaixo do tapete. Por causa disso, Moisés vai ter que fugir, irmãos, largando para trás palácio, status, fortuna, porque decidiu deixar debaixo da areia, achando que ninguém iria descobrir. Preste atenção, irmãos, não adianta esconder nada. Você pode conseguir fazer isso com a esposa, com os filhos, com o pastor pode conseguir fazer isso com a sua esposa, com as ovelhas, mas de Deus, irmão, de Deus, ninguém esconde nada. E posso te dar uma notícia assim que vai impactar você. Deus já viu você em todos os momentos. Preste atenção. Davi tenta esconder um adultério e um assassinato. É forte ou não é? Davi passa alguns dias escondendo um adultério e um assassinato, até que um dia Deus chama ele para um acerto de contas. Segundo Samuel capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12, anota aí a referência, depois você lê. Davi tenta encobrir um adultério, um assassinato, e ele estava tranquilão com isso, como se nada tivesse acontecido, até Deus mandar um profeta atrás dele. Deus manda Natã atrás de Davi.
E o profeta diz aquilo que estava no coração de Deus. Davi, assim diz o Senhor, meu Deus. Davi, assim diz o Senhor, eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Sabe quem promoveu você, irmão? Foi Deus. Sabe quem livrou a gente dos perigos, dos percalços da vida até agora? Deus. Davi, eu ungi você rei, Davi, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio, Davi, foi eu que te dei esse status que você tem hoje, foi eu que te dei o palácio, e todas as mulheres do teu Senhor, foi eu, Davi, foi eu que te dei casa, a casa de Israel e a casa de Judá, foi eu quem te deu tudo, Davi. E se isso não fosse suficiente, o que você me pedisse, eu te daria. Olha o recado que Deus manda para Davi através de Natã. Aí vem a parte mais dura para Davi ouvir. Por que você matou Urias para ficar com a esposa dele? Por que, Davi? Olha o que eu te dei. Eu te coloquei num palácio, eu te dei riqueza, eu te dei fortuna, eu te dei status, eu te livrei dos inimigos. E se isso não fosse suficiente, Davi, o que você me pedisse, eu ia te dar. Mas por que, Davi, você tentou esconder algo de mim? Por que, Davi, você tentou esconder algo de mim, tentou esconder algo do seu Senhor? Por que você matou Urias para ficar com a mulher dele? Sabe o que vai acontecer, Davi? Na sua própria casa, eu vou suscitar a desgraça. Aquilo que você fez escondido, Davi, vão fazer diante de você, a luz do dia, debaixo dos seus olhos. Mas mesmo com esta palavra dura, forte, depois de todas as consequências que Deus disse a Davi, que aquele pecado dele traria para a sua vida e para a sua casa, Davi decide recomeçar. E aí sabe o que ele vai fazer? Arrepender. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Tem misericórdia de mim. Aí Natã vai falar assim para Davi: Deus te perdoou. Porque Deus é um Deus de misericórdia e nos dá a chance de recomer. Deus te perdoou, Davi. Só que tem uma coisa: você vai ter que enfrentar todas as consequências do seu erro. Faz parte do processo de reconstrução, do recomeço, o passar pelas consequências. Mas Davi aceita a disciplina e a correção de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele vai chorar por uma semana, vai ficar sem comer por uma semana,
vai jejuar na esperança de que Deus volte atrás e não ceife a vida do seu filho com Batseba. Mas o filho de Davi morre. E quando o filho de Davi morre, ele chama os seus servos e diz: me tragam comida. Eu vou me levantar, eu vou me reerguer, porque eu estou apenas começando no processo do recomeço. E a Bíblia diz que logo em seguida, Deus dá outro filho para ele, chamado Salomão. E Salomão, vocês conhecem a história. O homem mais sábio na face da terra. Um homem estudado até os dias de hoje. Admirado. Preste atenção. Não há recomeço sem arrependimento. E não há arrependimento sem confissão de pecados. Aprenda a recomeçar depois de um erro. Amém, povo de Deus? Diga para quem está do seu lado: aprenda a recomeçar depois de um erro. Mas não deixa Deus te chamar para uma conversa, não. Faça isso antes. Poxa, não espera não, o momento é hoje, o momento é agora. Não há recomeço sem arrependimento. Aprenda a recomeçar depois de um erro. Não espere mais as consequências se agravarem. Não espere. Não protele mais, porque senão essa ferida vai ficando maior, maior, maior. E daqui a pouco você não vai suportar o peso dela. Corra para Deus hoje. Clame por misericórdia hoje. Peça perdão para quem você tem ofendido hoje. Libere perdão hoje. O recomeço é difícil, porque nem sempre o recomeço tem a ver com pecado. Nós estamos falando do contexto de um recomeço depois de erros graves, depois de pecados. Mas acredite, nem todo recomeço foi proveniente de pecado, mas de fatalidades, de situações que fugiram ao nosso controle. Por que é difícil recomeçar, pastor? Porque nem sempre é pecado. No caso de Jó, do texto que nós lemos, não era pecado. No caso de Jó, era um propósito divino, e ele teve que recomeçar depois de perder tudo. Irmãos, Jó teve que recomeçar depois de perder tudo, sem ter pecado. Perdeu bens, perdeu amigos, perdeu a saúde, mas eu acredito que o que mais fez Jó sofrer foram os filhos. 10 filhos de uma vez. 10 filhos de uma vez. E é duro recomeçar quando perdemos alguém que amamos. Se já é duro recomeçar quando perdemos bens, tem gente que perdeu empresa e não conseguiu até hoje um recomeço. Tem gente que perdeu um carro, que perdeu uma casa, e até hoje não conseguiu se reerguer. Se perder coisas já é difícil, imagine vocês perder pessoas que amamos. Como foi difícil eu me reerguer quando eu perdi meu irmão. Ele tinha 34 anos de idade, eu tinha 20 e poucos. Morreu afogado.
uma filha de 7 anos. Como foi difícil me reerguer, porque aquele meu irmão era aquele irmão que a gente, sabe aqueles irmãos que a gente troca tudo? Sapato, relógio. Ele entrava na casa do meu pai, mexia nas minhas coisas, eu ia lá mexer nas coisas dele. Olha que bênção, que irmão top. Um dia eu vendi um relógio para ele nunca me pagou. Eu cobrava dele, ele falava, você é meu irmão, você vai me cobrar? Eu falei, vou. Sabe aqueles irmãos assim, você tem uma camisa aí para me emprestar? Aí você emprestava a camisa, 6 meses lá, você não devolvia, você tinha que ir lá buscar na marra. Era assim o nosso relacionamento, meu para com ele e ele para comigo. Quando o time dele perdia, que legal. Quando o meu perdia, ele achava legal. Sabe aquele irmão? Top. Aí um dia eu estava no trabalho, num sábado, 11 horas da manhã, o telefone da empresa toca. Estão te chamando lá, o telefonema é para você. Era minha irmã desesperada do outro lado. Mano, nosso irmão foi pescar e desapareceu nas águas. Que difícil. Que difícil recomeçar quando alguém que a gente se ama se vai. E eu já tive que passar por 3 recomeços assim, com meu irmão, com a minha mãe e com meu pai, mais recente. Imagina Jó, irmãos, há poucos instantes, sabendo que os filhos estavam bem, felizes, fazendo festa, e de repente alguém chega, Jó, tudo foi levado. O inimigo deu na sua fazenda, levou empregado, levou gado, levou tudo. E os meus filhos? Jó, teus filhos, Jó. A casa caiu sobre eles e eles morreram todos. Como é difícil um recomeço, quando você perde alguém que você ama. Por isso Jó vai falar, como eu gostaria de voltar atrás no tempo. Talvez Jó quisesse voltar no tempo para ter mais tempo com seus filhos. Talvez Jó quisesse voltar no tempo para ter mais tempo para usufruir da presença de Deus, pois ele diz, se eu pudesse voltar, eu sentiria a presença do meu Deus novamente. Se eu pudesse voltar, eu beijaria mais os meus filhos, brincava de bola quando eles me pedissem, assistir um filme com eles. Se eu pudesse voltar e dizer para minha mãe o que eu gostaria de dizer, para o meu pai o que eu gostaria de dizer, mas eu não posso. Eu não posso. Mas mesmo com toda essa dor, com toda essa aflição, Jó não parou. Jó continuou crendo em Deus. Jó continuou caminhando. É um recomeço. Eu perdi tudo, mas eu vou recomeçar. Eu perdi tudo, mas eu vou recomeçar. Continuarei confiando no meu Deus. Confiarei no meu Deus, sabe? Jó pede para voltar ao passado, mas ele não podia. Mas sabe o que Jó não sabia? Sabe o que Jó não sabia, e o que eu e você também não sabemos? É que o recomeço,
quando Deus está na frente, é infinitamente melhor do que o início. O que Jó não sabia era que o estágio final, por ele ter aceitado o processo do recomeço, foi infinitamente melhor do que o seu começo. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 42, do verso 12 ao verso 16. Nós vamos ler esse texto e vamos encerrar essa ministração para podermos ceiar em nome de Jesus. Já peço aos meus obreiros que fiquem atentos, porque nós vamos ler esse texto. Preste atenção, Jó 42, 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Vou repetir, o Senhor abençoou a vida de Jó no seu final mais do que no início. Diga para quem está do seu lado assim: olha, o seu começo e o seu meio pode não estar bem, pode não estar legal, mas decida recomeçar, para que você tenha um final extraordinário. Extraordinário. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentos, e também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus devolveu os 10 filhos para Jó. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com os seus irmãos. Preste atenção, depois disso, depois de perder tudo, depois de desejar voltar ao tempo, depois de perder bens, perder animais, perder filhos, perder tudo, olha o que diz a Bíblia: depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu os filhos de seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração. Oh glória! Até a 4ª geração. Que maravilha! E Jó morreu com ditosa velhice, abençoadíssimo, muito mais do que o seu começo, porque ele decidiu abrir o seu coração para um recomeço. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você já viveu, o que você já passou, o que você está enfrentando, mas não importa a razão. Diga assim comigo: não importa a razão. O que importa é que Deus me dá a chance de um recomeço. Quantos querem isso para a sua vida? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Oh, aleluia. Deus quer que você recomece. Não para não. Agora preste atenção. Este recomeço vai depender muito de você. Vai depender do quão você está disposto, disposta a se arrepender, a confessar os seus pecados,
a confessar os seus erros diante de Deus. Por isso eu quero convidá-los a fazer isso agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. 2 minutinhos para você falar com Deus. 2 minutinhos para você falar com o Pai. Pedir perdão a Ele. 2 minutinhos para você confessar os seus erros diante de Deus. Não adianta mais deixar embaixo do tapete. Não adianta mais deixar enterrado. Hoje é uma noite especial, é um momento especial, em que você tem a oportunidade de dizer para Deus: Pai, eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero um recomeço. E eu estou disposto, eu estou disposta a caminhar agora debaixo da sua unção, debaixo da tua palavra. Eu estou disposto, eu estou disposta a andar no caminho certo, para que o meu final seja infinitamente melhor do que foi o início ou o meio do processo. Arrependimento. Deus te chama hoje para um arrependimento. Se há alguém aqui entre nós, neste momento, que a palavra está martelando aí no seu coração, na sua alma, e você deseja se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus, erga uma de suas mãos que eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que gostaria de se reconciliar com Deus? Deus abençoe. Há mais alguém? É uma noite de reconciliação, é uma noite de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez isso. Não adianta fugir de Deus, não adianta se esconder de Deus. Deus está com os seus olhos passando por toda a terra. Há mais um homem ou uma mulher que quer se reconciliar com Ele, recomeçar. Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Você nunca fez essa confissão. Hoje é a noite para você, hoje é o momento para você. Há alguém? Eu quero estender este convite a você que está participando ao vivo dessa transmissão, ou a você que ainda verá essa transmissão. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados e abra o seu coração para um recomeço com Deus, para um recomeço abençoado com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por esse jovem que levantou as mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e ela não volta vazia. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada coração aqui, Pai, que está desejando este recomeço, que está desejando esta mudança de rota, reorganizar a sua vida. O Senhor sabe que tem pessoas aqui, Pai, que perderam coisas, que perderam pessoas, e até hoje, Senhor, não conseguiram lidar com isso. Mas hoje eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê forças a eles. É tempo de recomeçar, é tempo de prosseguir, é tempo de seguir em frente, é tempo de seguir em frente, é tempo de olhar para frente e caminhar, marchar.
Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome continue sendo glorificado na nossa vida, que o Teu nome continue sendo glorificado nesta igreja, que o Teu nome continue sendo glorificado em toda a terra. E muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para recomeçar na Tua presença, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode adorar ao Senhor aí, ó? Render uma palavra de louvor a Ele, de adoração a Ele, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida.